a habilidade que a gente está trabalhando, ela tem a ver com a hegemonia do continente europeu, né? Com a hegemonia da Europa. O que a gente viu, né? Que a gente estava falando ali em linhas rápidas, porque foi essa habilidade que eu gravei para o site da prefeitura, né? Que está passando no canal do YouTube. Então, mas só reforçando para nós, falar da hegemonia europeia é falar da força que ela exerce até agora, né? Eu tinha falado para vocês aqui, se a gente for pegar o mapa mundi, por exemplo, deixa eu pegar aqui um mapa que eu já tinha mostrado inclusive. Qual página? Aqui, ó. Na página 67, por exemplo, que é um mapa qualquer, é um planisfério qualquer. Esse planisfério qualquer aí, ele não é bem qualquer, né? Porque a gente sabe que a cartografia, ela é um jeito de passar uma mensagem, sobretudo quanto ao exercício de poder, né? Porque quanto mais condições a gente tem de ver, de visualizar, né, o que acontece no mundo através da expressão gráfica, né, que a gente chama de cartografia, que são os mapas, por exemplo, mais poder a gente tem de determinar que rumo que aquele continente, que rumo que aquele país, que rumo que aquele estado, que rumo que aquela cidade pode tomar, ou que a gente queira que tome. Então a hegemonia europeia, ela é também por conta do posicionamento dela no mapa. Então, no mapa, a gente vai pegar a Europa, ela está na centralidade do planisfério, né? O mundo é uma geóide, poderia ter sido escolhido o continente o americano, por exemplo, ou o continente asiático, por exemplo, mas não, foi o continente europeu, né? A linha lá que demarca lá o planeta ao meio, né? De forma vertical, né? Que a gente tem de hemisfério ocidental e hemisfério oriental, que a gente chama de meridiano de Greenwich, ele passa bem no observatório de Greenwich na Inglaterra. Então, assim, já tem vários indicadores e o mapa consolida isso, né? De que a centralidade do mundo está na Europa, está no continente europeu. Então, a gente pode citar lá que essa hegemonia ela foi construída. O Império Romano, as Cruzadas, o Renascimento, né? As grandes navegações, a primeira e a segunda Revolução Industrial. Então, esses processos, né? O colonialismo que foi praticado lá no continente africano. Então, esses processos aí fizeram com que a Europa, até a Segunda Guerra Mundial, né? Porque depois da Segunda Guerra Mundial já não era mais a Europa hegemônica no cenário global, já era os Estados Unidos, né? Embora hoje a gente ainda sinta o poder que a Europa exerce, né? Porque afinal de contas o continente americano foi descoberto por países do continente europeu, né? A gente tem a União Europeia, né, que é uma economia fortíssima da reunião de alguns países lá no continente europeu. Então essa hegemonia ela acontece, né? Então ao longo das páginas do livro 78, 79, 80, a gente vai se deparar com essa força do continente, né? No século XIX, por exemplo, na segunda Revolução Industrial, os países se juntam simplesmente, né, seguindo lá determinadas doutrinas. Vamos tomar de assalto o continente africano. Tomaram de assalto o continente africano. Simplesmente chegaram lá e dominaram aquele continente. Né? Até a década de 90 a gente ainda tinha país no continente africano que era colônia de um país europeu, né? Por exemplo. Então essa atitude colonialista, imperialista, né, que a Europa ela conduziu no processo histórico mundial, ela ainda é bastante forte para nós. Então a gente chama isso, né, de hegemonia. Professor, mas hoje a hegemonia não é americana? É americana, com certeza. A primeira economia do mundo, o país que mais investe em pesquisa e desenvolvimento, é lógico que é americano. Mas a gente não pode esquecer que nós temos a União Europeia, né, que nós somos frutos, né, entre aspas, do que o continente europeu determinou e determina. Então, nesse sentido, nós temos uma cultura ocidentalizada, né, que a gente acredita lá com a nossa cultura, com a nossa religiosidade, com o nosso consumo, com a nossa economia, né, com a forma de a gente encarar o mundo, que é bem diferente da forma que os asiáticos, né, os orientais, eles encaram o mundo. Então a gente tem aqui, nessa página do livro, acho que é 83, né, vamos ver aqui, a gente tem lá 83, orientalismo e ocidentalismo. O que é o ocidentalismo? É a forma que a gente enxerga nós mesmos, de acordo com a nossa cultura. Né? A cultura de predominância cristã, por exemplo, né? De religiosidade cristã, né? De economia, de escala, né? Que a gente vê as coisas no sentido mais científico. Né? Não, professor, mas lá em outros lugares, lá, tipo o continente asiático, não vê do mesmo. Vê, só que a centralidade do que eles enxergam é diferente. Né?
Então a gente vai ver que na saúde o Oriente é diferente, e o Ocidente vê mais a questão do médico, por exemplo. O oriental não, vê mais a questão da força que a pessoa pode produzir para ela mesma. É uma coisa mais ou menos assim. Então o orientalismo tem a ver com uma distorção preconceituosa muitas vezes, para poder dominar, para poder fragilizar, porque assim, quanto mais se descredita alguma coisa, mais descreditada aquela coisa vai ficar, portanto, mais fácil de dominar. Então essa que é a ideia. O que a gente precisa colocar na cabeça é que o Oriente ele tem uma cultura diversificada e nós temos outra. Agora, não quer dizer que uma não possa se juntar com a outra, né? Que a gente não possa exercer essa tolerância, né? Tá certo então, pessoal? Até a próxima aula, daí a gente conversa sobre exercícios e o roteiro 9. Até mais.